É isso aí, galera, sejam bem-vindos ao meu canal Matemática Significativa com o detonado do Enem 2017. Bons estudos! É isso aí, pessoal. Essa é a questão 178 do Enem 2017, prova azul. Essa questão diz o seguinte, ó. Como não são adeptos da prática de esporte, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame, aquele famoso FIFA 2017, né? Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Então isso aqui é importante, ó. Cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Ou seja, o cara A jogou com o B, né? O João jogou com o Márcio. Se o João jogou com o Márcio, é a mesma coisa que o Márcio jogar com o João, tá certo? Então assim, não muda, né? A ordem que os camaradas aparecem na partida, tá certo? Então, não existe esse negócio de jogar em casa e fora de casa, igual no Campeonato Brasileiro, que seu time primeiro joga em casa, depois seu time joga fora de casa. Então ele faz 2 jogos, né, com o mesmo time. Então, sei lá, por exemplo, o Botafogo joga contra o Flamengo, o Botafogo joga em casa contra o Flamengo, depois o Botafogo joga fora de casa contra o Flamengo, no caso o Flamengo jogando em casa, beleza? Então, ó, o campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então está aqui o quadro. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então isso aqui é bom saber, né? Porque se você começar a chamar muita gente, vai ter tanta partida realizada que você não vai conseguir terminar aquelas partidas e não vai saber quem vai ser o campeão do torneio. Beleza? Bom, mas vamos tentar entender. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo para tentar entender como é que isso aqui está funcionando, né? Então, vamos dizer que eu tenha 3 caras, tá? Eu tenho 3 caras aqui, ó, o A, o B e o C, né? E esses 3 caras vão jogar. Então, quais são as combinações que eu tenho? Eu posso fazer o A jogar contra o B. Eu posso fazer o B jogar contra o C. E eu posso fazer o A jogar contra o C. Agora, repara que o A jogar contra o B é a mesma coisa que o B jogar contra o A. Então, eu só posso contar 1. O B jogar contra o C é a mesma coisa que o C jogar contra o B. E o A jogar contra o C é a mesma coisa que o C jogar contra o A. Tá certo? Bom, então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando só um desses caras, ó. Eu estou pegando esse, né? Porque AB igual a BA. Estou pegando esse e estou pegando esse. Então, aqui eu tenho quantas possibilidades? Ó, eu tenho 3 possibilidades. Beleza? Então, ó, se eu tenho 3 jogadores, tenho 3 possibilidades. Uma outra maneira de fazer isso aí seria o seguinte, ó. Eu tenho 2, né? Eu tenho 2 controles. Controle 1 e controle 2. No controle 1 tem que sentar um camarada. Tá certo? Bom, então eu tenho 3 caras, né? Onde apenas um deles vai sentar aqui no controle 1. Então, quais são as possibilidades para eu escolher alguém para sentar aqui no controle 1? Bom, eu tenho, a princípio, 3 possibilidades. Pode ser o A, o B ou o C. Vamos dizer que, por acaso, tenha sido o A. Tá? Bom, beleza. Então, já não pode mais ser o A, porque o A já está sentado no controle 1. Quantas possibilidades agora eu tenho para colocar alguém sentado no controle 2? Se o A já sentou no controle 1, agora só pode ser o B ou o C, ou seja, eu tenho 2 possibilidades. Tá certo? Então, vamos dizer que, por exemplo, seja o B. Tá? Então, o número de possibilidades aqui, o total, são 6. Né? Então, o total são 6. Mas da mesma forma que eu escolhi A e B, eu podia ter escolhido primeiro o B e depois o A. Né? Eu escolhi A e B, mas primeiro eu poderia ter escolhido o B. Né? Vamos dizer que não tivesse ninguém. Concorda? Ó? A, B e C. Né? Aí tem aqui, ó, controle 1 e controle 2. Né? Então, para o controle 1, vamos dizer que eu tivesse escolhido o B. Quantas possibilidades eu tinha para escolher aqui? Ó? Eu tinha 3 possibilidades. Né? Por acaso, escolhi o B. Agora, não pode mais ser
o B. Agora, quantas possibilidades eu tenho? Tenho 2. Vamos dizer que, por acaso, eu tenha escolhido o A, né? Então, no total, né, eu tenho 3 vezes 2, que é 6. Então, repara, ó, o AB e o BA, né, os dois estão na mesma situação, né? Então, o que acontece? Ó? Eu sempre tenho, né, um camarada que é o par desse. Ó. O AB tem um par que é o BA, o BC tem um par que é o CB e assim por diante, né? Então, independente do número de pessoas que eu tiver, eu sempre vou ter um par para cada um desse aqui, ó, né? Então, depois que eu fizer essas contas, eu vou ter que dividir o quê? Eu vou ter que dividir por 2, né? Então, repara, ó, o total aqui, né? O total é o quê? Total é igual a 6, né? As possibilidades que eu tenho é o quê? 6 dividido por 2, porque apenas um de cada 2 aqui me importa. Então, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 3. Bom, mas e se eu tiver 8 camaradas aqui, né? Então, se eu tiver 8, né, para a primeira casa, agora vamos resolver o problema de fato, né? Para a primeira casa, ó, eu vou ter 8 possibilidades, concorda? Então, para a primeira casa, eu vou ter 8 possibilidades, né? Vamos dizer que a gente tivesse, sei lá, o cara A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o H. Pô, não jogou a dedanha não? Pô, H é 8. É isso aí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, saiu, por exemplo, vamos dizer que tenha saído aqui num sorteio o E, né? Então, foi o E aqui, tá? Para o controle 1. Né? E aí, quantas possibilidades eu tenho agora? Eu tenho 7. Vamos dizer que tenha saído o B, né? A gente vai voltar para aquele mesmo caso, tá certo? Saiu o E e depois o B, mas poderia ter saído primeiro o B, depois o E, né? O que formaria 2 iguais. Então, o total aqui é o quê? É 56, né? O total é igual a 56, né? E as possibilidades que eu quero, né? Eu não quero que se repita, né? B e BE, para mim é a mesma coisa. Então, eu vou dividir por 2, porque eu tenho sempre uma repetição para cada par desse aqui. 56 por 2, 28. Isso está na letra E. Tá? Essa questão também poderia ter sido resolvida por combinação, né? O que a gente chama de combinação 8, 2 a 2. Né, que seria isso aqui, ó, combinação de 8, 2 a 2, cujo resultado também vai ser o quê? Também vai ser 28. Mas aí você ia ter que lembrar aí, né, de como é que fazia a combinação, né? E aí já exige uma formulazinha, então estou explicando aqui de uma maneira talvez um pouco mais didática, talvez até dê um pouquinho mais de trabalho, mas que você chega no resultado sem nenhum alarde, sem ter que decorar nada, beleza? Ó, eu vou dar um bônus aqui nessa questão, que é um bizu, né? Repara, olha só, aqui em cima, a quantidade de jogadores, ela está acontecendo o que com ela? Está aumentando sempre 1, né? Ó, a quantidade de jogadores está sempre aumentando 1, beleza? Reparou isso? Sempre aumentando 1, ó. Tranquilão? Bom, o próximo, então, será quem? Será o 8, não é isso? Será o 8. Beleza. Que é o que você quer, 8 jogadores. Agora repara aqui embaixo, ó. Se forem 2 caras, é uma partida. Se forem 3 caras, são 3 partidas. Aqui já aumentou 2. Aqui já aumentou 3. Aqui aumentou 4. Aqui aumentou 5. Aqui aumentou 6. E sempre, cada um lá em cima está aumentando 1. Então, aqui está sempre aumentando 1 a mais. Ó, né? 2, aí aqui aumentando 3, né? 1 a mais do anterior. Aqui aumentando 4, 1 a mais do anterior e assim por diante. Então, aqui vai aumentar 1 a mais. Se aqui foi 6, aqui vai ser quanto? Vai ser 7. 21 mais 7, 28. Então, espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo tenha te feito feliz aí por alguns minutos. Se você gostou, dá um like aí no nosso vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, vai aparecer aqui, ó,
o logo do nosso canal, é só clicar para se inscrever. Se você já é inscrito, muito obrigado. Continue acompanhando a gente aí no Facebook e até um próximo vídeo. Aquele abraço.